Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai apresentar uma solução para o problema do contador de inflexões. E a resposta, vou adiantando, é que sim, existe uma fórmula para você descobrir o número de inflexões. Essa fórmula é conhecida como a fórmula de Fabricius-Bjerre. Foi descoberta em 1962, o mesmo ano em que os Beatles assumiram a formação clássica. Tá bom? Então é uma maneira boa de lembrar que ano foi descoberta essa fórmula de Fabricius-Bjerre, que é surpreendente porque a teoria de curvas é muito antiga e só em 1962 é que alguém se deu conta de que existia essa fórmula. Então o que a gente vai fazer primeiro é olhar para uma animação que dá uma ideia da demonstração e depois a gente vai fazer uma pequena continha e tentar demonstrar o teorema. Então vamos lá ver a animação. Então aqui nessa animação nós temos uma curva fechada com alguns pontos duplos, alguns pontos de inflexão e algumas retas bitangentes. Se você contar direitinho, tá, os valores estão aí do lado esquerdo. Mas o que é importante aqui é olhar para a ideia da demonstração da fórmula, e a fórmula está logo abaixo da curva. Tá? Então a gente tem um ponto vermelho, uma semirreta tangente, e o ponto está andando ao longo da curva. E esses pontos azuis são os pontos de interseção dessa semirreta com a curva. Então notem que à medida que o ponto vai andando ao longo da curva, o número de pontos de interseção ele vai mudando, tá? E a contabilidade desses pontos, contar esses pontos de uma maneira bacana, é que dá a fórmula, ok? Então, a gente pode observar primeiro que esses pontos de interseção, o número de pontos de interseção, ele muda exatamente nos pontos de bitangência. Olha aí, ó, um ponto de bitangência e vão aparecer ali do lado direito dois pontinhos. Depois a animação está rodando um pouco rápido, não dá para ver direito o que está acontecendo. Ó, num ponto duplo agora sumiu um ponto de interseção. Agora nós vamos ter mais tempo. Olha, o ponto vermelho está chegando e é como se fosse um momento Pac-Man, né? O ponto azul fagocitado aí some. E então, nos pontos duplos, o número de interseção decresce de uma unidade. Nos pontos de inflexão, a gente vai ver que também esse fenômeno acontece. E nos pontos de bitangência, pode acontecer duas coisas. Nós podemos ou ganhar 2 pontos, como agora vai acontecer, ó. Mas a gente também pode perder pontos. Vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui, que foi muito rápido. Então aqui, ó, eu estou voltando. E vamos andar mais devagar aqui. Então nós temos os 2 pontos de interseção. Agora nós temos uma nova bitangência. Vão nascendo mais 2 pontos. Ok. E agora vão sumir 2 pontos nessa bitangência. E note que essa bitangência é do tipo O. Tá certo? Então é basicamente isso. Vamos ver aqui a inflexão. Note que o ponto tem um pontinho azul que vai caminhando ao longo da semirreta tangente, vai encontrar o ponto vermelho e logo depois ele some também. E esse é justamente um ponto de inflexão. Então, resumindo, para pontos de inflexão e pontos duplos, nós perdemos um ponto de interseção. Para bitangências, às vezes nós ganhamos 2 e às vezes nós perdemos 2. Ok? Então, vamos passar agora para uma maneira bacana de contabilizar isso e chegar à fórmula que está aí embaixo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a contabilidade desses pontos de interseção. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Aqui do lado esquerdo, eu subdividi as bitangências tipo M em 3 casos. Essa setinha vermelha é como se fosse a orientação da curva, para onde a velocidade está apontando, no instante de bitangência. Então,
Vamos ver aqui esse primeiro caso. Ó. Aqui. A pergunta é, quando eu passar por um ponto desse tipo, quantos pontos de interseção eu vou ganhar ou perder? Então eu afirmo que a gente vai ganhar 2 pontinhos. Por que eu estou afirmando isso? Então, a reta bitangente ela é tangente a 2 pontos. Vamos olhar para o ponto de tangência à esquerda, tá? Então seria esse pontinho aqui, ó. Tá bom? Mais ou menos. Quando a reta passa um pouco desse ponto, ela vai intersectar o outro pedacinho da curva em 2 pontos. E um pouquinho antes ela não estava intersectando, tá? Então eu ganhei 2 pontos. E se você olhar para a semi-reta agora do pontinho do lado direito, esse pontinho aqui, aí não acontece nada, você não perde nem ganha nada, ok? Agora vamos ver o que acontece no caso logo abaixo, tá? Então, eu afirmo que eu vou ganhar 4 pontos de interseção, pelo mesmo argumento que eu usei anteriormente. E no caso logo abaixo, o que eu chamei de M3, eu não ganho nem perco nada, então eu boto um 0 aqui, ok? E vamos olhar agora do lado direito o que acontece com as tangentes opostas. Então, nesse primeiro caso, o superior em cima, eu vou perder 2 pontos. Vocês podem checar isso com cuidado depois, tá? Nesse segundo caso, eu vou perder 4 pontos. Vou perder 4 pontos. E no terceiro caso, vai ficar um 0 a 0, né? Não vou perder nem ganhar nada. E claro também que a soma do TM1, TM2, TM3, que são o número de retas desses tipos, a soma dá o TM e a soma dos outros tipos dá o TO. Então, a observação fundamental é que quando eu dou uma volta completa em torno da curva, a variação total do número de interseção é 0. Então, vamos contabilizar aqui como é que a gente calcula essa variação. Então, para as retas do tipo M1, eu vou ter, cada reta dessas eu ganho 2, eu tenho TM1 retas desse tipo, certo? Para cada reta do tipo M2, eu ganho 4 pontos de interseção. Então, eu escrevo 4 vezes TM2. E as retas do tipo M3, tanto faz porque eu não ganho nem perco nada. Agora eu vou tirar menos 2 TO1 menos 4 TO2. E tenho que lembrar agora dos pontos duplos. Então, para cada ponto duplo, eu perco uma unidade, mas eu passo 2 vezes por esse ponto duplo. É um ponto duplo. Então, eu vou botar menos 2D, que era o número de pontos duplos, e menos I, que é o número de inflexões. Então, essa soma tem que ser 0, porque quando eu dou a volta completa, a variação é 0. Espero que esteja claro. Agora tem uma sutileza. Essa equação sozinha não permite a gente obter a fórmula. Então, tem uma sutileza que é a seguinte. Nós podemos fazer essa contabilidade invertendo a orientação da curva. Quer dizer, andar ao contrário ali, né? Então, o que vai acontecer se a gente faz essa contabilidade? Agora é como se eu estivesse andando ao contrário, tá certo? Então, note que vai acontecer o seguinte. Uma reta do tipo M2, se eu inverter esses vetores vermelhinhos aí, ela vai se transformar numa reta do tipo M3. E uma reta do tipo M1 vai continuar sendo uma reta do tipo M1. E algo parecido acontece lá para as retas TOs. Então, o tipo 2 vai virar tipo 3
e o tipo 3 vai virar tipo 2 e o tipo 1 vai continuar sendo tipo 1. Então, a gente poderia fazer novamente a soma. Então, agora invertendo a orientação, eu vou ter duas vezes TM1. Agora, eu teria 4 vezes as retas do tipo 2, que vai dar TM3, porque inverte, ok? Agora, a gente continua. Menos 2 vezes TO1, que essas não mudaram, menos 4 TO3, pela mudança. Quando a gente muda a orientação, o papel do tipo 2 e tipo 3 é trocado. E nada muda em relação a pontos duplos e nem em relação a inflexões. Então, nós temos essa segunda equação. Agora, com essas duas equações, o que acontece se nós somar? Se nós somarmos, desculpa. Se você pega e soma essas duas equações, vai ficar assim, né? 4 vezes, abre parênteses, TM1 mais TM2 mais TM3 menos 4 vezes TO1 mais TO2 mais TO3 menos, acabando, 4D menos 2I, isso aqui tem que dar zero. E pronto, né? Basicamente, a gente lembra que a soma dos TM1, TM2, TM3 é TM. A soma dos TO1, TO2 e TO3 dá o TO. Divide tudo por 4. Então vai dar TM menos TO menos D menos I sobre 2 é igual a zero. Se você quiser, isso é equivalente. Se a gente quiser uma fórmula para o número de inflexões, é só passar as coisas para os lados, trocar o sinal, etc. Então vai dar 2 vezes TM menos TO menos D. Então, essa é a, vamos dizer assim, demonstração geométrica do teorema de Fabricius-Bjerre. Claro, alguém pode falar, poxa, isso é realmente uma demonstração, falta rigor. Claro, tem muitos detalhes que a gente lacunas que a gente deveria preencher, mas a ideia fundamental, que é como o Fabricius introduziu esse teorema, é basicamente essa aí. Então, acho que eu vou parar por aqui.